Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Vamos lá, né, gente? Assunto polêmico, né? Quem nunca viu alguém passar por um relacionamento tóxico, conheceu alguém passar ou já passou por um relacionamento tóxico, vai entender o que eu tô falando. E o ponto aqui é mostrar que muitas vezes quando você está num relacionamento tóxico, você não percebe que você está num relacionamento tóxico. E esse é o motivo de muitas pessoas não conseguirem sair do relacionamento tóxico, porque quando ela está lá dentro, ela não percebe. E as pessoas de fora percebem, às vezes as pessoas avisam, mas quando você está lá dentro, existe uma desconstrução, você vê a realidade de outra forma e eu vou explicar tudo aqui para vocês. É até difícil para mim conseguir falar desse tema. Eu enrolei bastante para fazer esse vídeo, pensei muito se eu ia falar sobre isso. Mas eu acho que é um bom tema que pode ajudar muita gente, que pode fazer muita gente ouvir, muita gente refletir. E eu gosto disso, né? Eu gosto de refletir. Não é um assunto que me dói, não é um assunto que me causa ferida, não é uma ferida aberta. Tá tudo bem fechadinho, tá tudo bem resolvidinho. Mas é difícil falar porque é uma desconstrução tão grande que você passa que muitas vezes você nem consegue se lembrar direito. Então era isso. Eu vivia um relacionamento tóxico e eu não sabia que era tóxico. Porque quando você tá lá dentro, você acha que é assim mesmo. Eu normalizava muita coisa que não era normal. E eu não tinha parâmetro nenhum, né, de relacionamento para saber o que era certo, o que era errado, o que era normal, o que não era normal. Então, para mim era assim mesmo. Para mim, relacionamento era complicado mesmo, era difícil, era sofrido. E eu acho que o ponto aqui que me levou a ficar muito tempo nesse relacionamento foram as minhas crenças, né? Eu cresci uma menina muito iludida mesmo, sabe? Eu não era inocente, mas eu era um pouco assim iludida com a vida. Sabe a menina Disney que sonha com aquilo? Ainda mais por eu ser cristã, então eu sonhava, eu sempre quis casar. Eu sempre sonhei em casar e eu queria casar cedo, queria ter a minha família, queria assim ter só um homem. Meu sonho na verdade era casar com o primeiro namorado. Não deu certo, namorei uma vez, namorei duas vezes, não deu certo. Então com o terceiro eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. E eu fiz realmente de tudo pra dar certo, gente, de tudo. Então, assim, eu não fui aquela garota que se permitiu ser conquistada. Eu sempre fui aquela pessoa de correr atrás, de fazer, de tomar a frente. E eu acho que isso prejudicou muito, né? Porque relacionamento, cada um tem seus papéis, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Mas eu era assim, de muito meter a carroça na frente dos bois, né? Acho que é assim que se fala. E na época eu achava que eu tava vivendo uma história de amor. A gente cresce muito assistindo esses filmes, essas histórias, esses contos de fada, onde o amor é associado ao sofrimento, é associado a. Como é que se fala? Ao sacrifício, né? A você se sacrificar, a você se doar, a você dar tudo de si, né? Que a gente vê muito em filmes, em contos de fadas. Então eu acreditava que tinha que ser difícil porque era amor, porque o amor tudo suporta, porque o amor tudo sofre. Então eu achava que era uma história de amor que teria aquele final feliz, mas na verdade era uma história de sofrimento, esperança e ilusão. E por que eu não percebia que o relacionamento era tóxico? Eu não era uma pessoa ingênua, como eu disse, eu não era uma pessoa sem inteligência, eu não era uma pessoa desinformada, eu não era aquela menina carente, porque acontece, né, de muitas pessoas entrarem num relacionamento tóxico por carência, por falta de afeto,
às vezes por falta de afeto de mãe, de pai, né? Ver ali o afeto naquela pessoa. Não foi o meu caso. No meu caso foi realmente, como eu disse, o sonho de casar e ter uma família. E eu amava muito essa pessoa e estava disposta a fazer de tudo para que fosse com ela. E eu tinha essa crença de que o amor, ele tudo suporta. E eu tinha a crença de que as pessoas também poderiam mudar por amor. Não que as pessoas não possam mudar, gente. As pessoas podem mudar e a gente está sempre mudando, né? O ser humano, ele muda constantemente. O meu marido, hoje em dia, ele já mudou muito desde quando eu conheci ele. Ele melhorou muito em alguns aspectos. Acredito que eu também tenha melhorado. A gente muda, mas a gente tem que querer e é outra dinâmica, sabe? Aquilo ali era completamente fora da casinha. E eu acreditava que casamento era pra sempre. Então, assim, depois que a gente casou, eu não queria divorciar de jeito nenhum. Então, tipo assim, aconteça o que acontecesse, eu não queria divorciar. Eu queria que aquilo fosse pra sempre e na minha cabeça era tipo assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, tipo, eu ia passar pelo que fosse em prol disso, entendeu? Do casamento, da família e daquilo que eu imaginava, né? Que eu idealizava. E eu acreditava que desistir era fracasso. Então, sabe aquelas histórias que a gente ouve de pessoas mais velhas, às vezes de mãe, às vezes de vó, de tias, de pessoas mais velhas, de que o marido ficou anos fazendo coisas erradas, bebendo ou traindo, e aí depois, no final, ele mudou, entendeu? Então eu tinha muito forte essa crença na minha cabeça de que isso ia acontecer comigo e que eu ia conseguir mudar ele. E sempre muito crente na fé, tá? Não eu, tipo, aí eu vou conseguir mudar ele. Não, era sempre na base da fé, Jesus, a oração, tudo isso, entendeu? Porque eu não sou ninguém, né? Mas Jesus, ele pode tudo. E hoje em dia eu sei, né, que, tipo, não que ele não possa, realmente ele pode tudo e ele pode mudar as pessoas, mas existe o livre-arbítrio, né? As pessoas, elas têm que querer. Eu ignorei muitos sinais. E sim, gente, as pessoas, os homens, eu vou falar aqui de homens porque é o que eu conheço, né? Homens, pode ser que mulheres também, mas a minha experiência com homens, né? Os homens, eles dão muitos sinais. Antes de casar já haviam sinais, mas eu não queria ver. Sabe aquela história de que o amor é cego? Era bem assim, eu tava bem iludida. E assim, não era uma coisa que, tipo assim, ninguém me alertava. Gente, todo mundo me alertava. As pessoas me apoiavam, minha família nunca foi contra o meu relacionamento. Minha mãe sempre me apoiou muito, muito, 100%. Mas as pessoas me alertavam sim, e eu realmente não queria ver. Então, por exemplo, eu nunca sabia o que ele estava pensando. Ele não tinha um diálogo aberto comigo e quando tinha, eu não sabia se era verdade. Não dava para acreditar no que ele falava, porque às vezes ele falava uma coisa e agia de outra totalmente diferente. Ele era uma pessoa extremamente incoerente e indecisa. Ele mudava da água pro vinho muito rápido, assim, às vezes de manhã era uma coisa, de noite era outra. Eu poderia citar vários exemplos aqui de coisas absurdas que já aconteceram, mas por enquanto eu vou deixar por então. Ele se fechava, ele sumia emocionalmente e ele usava o silêncio para me atingir, para me prejudicar. E ele sabia que eu ficava doida quando ele ficava em silêncio, porque, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Imagina, você não sabe o que está acontecendo, você quer saber o que está acontecendo, e a pessoa não fala, só fica olhando para sua cara assim e fica assim. Então, eu vi até que depois que isso era até uma postura de narcisismo, né? Que não era aquele narcisismo explosivo, em que a pessoa fala, em que a pessoa te humilha. Ele nunca fez isso, ele nunca me xingou, ele nunca me bateu, ele nunca fez nada disso.
mas ele me manipulava com o silêncio, porque ele sabia que isso me atingia muito. E eu carregava o relacionamento sozinha. Eu planejava o futuro, eu tomava as decisões, tipo, tudo era eu. Ele só tava ali. E aí, tipo, você pergunta, tipo, ai, você não percebeu que ele não queria? Mas não é que ele não queria, porque em alguns momentos ele queria muito, muito. Ele era muito extremo, sabe? De manhã ele queria muito e à noite ele agia, tipo, como se não quisesse mais nada. Era como se num dia ele me jurasse amor eterno, como se eu fosse a pessoa mais especial da vida dele. Ele me tratava assim, como uma princesa. E no outro dia ele nem olhava na minha cara. Ele me tratava como se ele não me conhecesse. E esses extremos que me deixavam maluca. Porque imagina a pessoa que você ama te tratando muito bem, fazendo tudo aquilo que você ama, te dando amor, te dando carinho, fazendo juras de amor, fazendo tudo aquilo que faz você se sentir amada. E você tá ali super apaixonada e no outro dia a pessoa age desse jeito. E eu ficava tipo, meu Deus, volta. Eu só quero aquilo de novo. O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Então tinha muito isso, a culpa. Sentia culpada o tempo todo. Então, se ele estava distante, eu achava que a culpa era minha, que eu tinha feito alguma coisa. E lembra que o primeiro ponto que eu falei aqui foi a falta de diálogo. Então, eu não fazia ideia do porquê que ele fazia isso. Era alguma coisa comigo? Era alguma coisa com ele? Ele não me dizia, eu não sabia. Ele ficou chateado com alguma coisa que eu fiz, com alguma coisa que eu disse? Ou era algum problema particular dele? Era só ele me dizer, não tô legal hoje, não tô muito bem, vou ficar mais na minha. Não, não tinha diálogo. Ele simplesmente acordava assim, não falava comigo e agia assim o dia todo. Era bizarro. E eu acho que eu confundia muito potencial com realidade, sabe? Eu amava quem ele poderia ser. Sabe Marília Mendonça? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Era bem isso. Eu amava os momentos bons, como eu disse, né? Tinha sim momentos bons, até porque ninguém se apaixona por alguém que só te faz mal, né? As pessoas veem alguém num relacionamento tóxico e fica tipo, ai, como você pode amar uma pessoa que faz isso com você, que faz aquilo com você, essa pessoa te odeia. Mas no momento que você se apaixonou, teve um motivo. Aquela pessoa te mostrou qualidades. Aquela pessoa fez você se sentir bem. Então, você se apega a isso, aos bons momentos. E quando você está nos maus momentos, você só se apega aos bons. E você quer trazer, você quer reatar aqueles momentos bons de novo. Então, é aí que a gente fica presa nesse relacionamento tóxico. Então foi um relacionamento que tinha muita mentira, tinha abandono, ele tinha muitos vícios, vício em cigarro, vício em jogos, vício em pornografia, e era tudo muito difícil, era tudo muito complicado, fora os problemas à parte que a gente já tinha com outras pessoas. Eu não tinha segurança nele, segurança emocional, segurança financeira, não tinha nada disso. Mas o ponto principal não é assim o ele, eu e o relacionamento. O ponto é quando a gente começa a trazer isso para dentro da gente. E essa é a parte mais difícil. É quando a gente começa a questionar as nossas emoções, quando a gente muda as nossas percepções, quando a gente muda as nossas emoções, os nossos valores. E realmente esse relacionamento ele me mudou como pessoa. Claro que eu amadureci muito, mas certamente eu nunca mais vou ser a mesma que eu era antes, né? Hoje em dia eu sou outra versão. Não sei se melhor, não sei se pior, mas outra versão, né? A gente busca aí melhorar a cada dia, mas realmente voltar não volta. Eu mudei muito como pessoa. Então a nossa autoestima cai muito nesse momento por causa disso, porque a gente traz pra gente, a gente não deixa de amar, a gente não ama menos a pessoa,
a gente deixa de amar a gente mesmo quando esse tipo de situação acontece, porque a gente se culpa, a gente se sente incapaz de receber aquele amor. É uma coisa bizarra mesmo. E é muito do psicológico, gente. Eu sei que talvez uma pessoa ouvindo esse vídeo pode olhar e pensar, tipo, ai, que burrice, ai, isso nunca aconteceria comigo, ai, já teria pulado fora desde o começo. Realmente, algumas pessoas podem, né, não passar por isso, mas algumas vezes a gente pode sim passar. E acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, e não é burrice, não é fraqueza, é um momento, né? É uma fase que pode acontecer, mas isso não define o nosso valor como pessoa. Qualquer um pode entrar numa fase ruim, num relacionamento ruim, e pode sair dele também, mesmo que isso leve anos. Sempre é possível, a gente sempre é capaz. E eu pensei muito no que eu ia falar nesse vídeo, porque seria muito legal ter um vídeo com uma virada, tipo, o momento em que eu percebi, o momento em que eu pulei fora. Mas, gente, na realidade nem sempre é assim que acontece. Nem sempre a gente tem essa virada de chave, esse ponto de partida, sabe? Então eu fiquei anos nisso, não que eu fiquei anos com ele, mas a gente ficou num vai e vem por muito tempo. Casados a gente só ficou um ano, eu casei num ano e divorciei no outro. No ano que eu me divorciei, eu já sabia que ele não era pra mim, já sabia que a gente não ia ter essa vida linda, que seria pra sempre, que a gente teria filhos. Não, mas teve muitos vai e vens por vários motivos. Porque assim, quando você tá nesse tipo de relacionamento, a gente fica presa lá dentro, sabe? E o nosso cérebro, ele vê aquilo como um mal comum. Então, por isso é muito difícil às vezes a pessoa sair do relacionamento tóxico, porque é ruim, mas é uma coisa que você já conhece. E você conhecer outra pessoa do zero é muito mais difícil, porque você não sabe se aquilo vai ser ruim ou vai ser bom, e nem no que vai ser ruim. Então, por isso que é bem complicado você sair. Então, teve muitas idas e vindas por diversos motivos. Às vezes por falta de opção, às vezes por conveniência, às vezes. Enfim. A questão é que eu não tive realmente uma virada, assim. Então, não foi, assim, o que me fez perceber e realmente sair. Não foi terapia, não foi livro, não foi vídeo, não foi autoconhecimento. E eu também não consegui sair disso sozinha. Eu tive muita ajuda de amigos, de família, inclusive do meu atual marido. Sim, gente, eu só percebi que eu estava num relacionamento tóxico quando eu comecei a namorar meu atual marido, que era assim uma coisa completamente diferente, um relacionamento que tinha paz. Eu não sabia o que era ter paz. Eu só vivia naquele universo caótico, cheio de brigas, cheio de idas e vindas. E eu acabei normalizando aquilo. Normalizando o caos, normalizando as brigas, normalizando isso. E aí, quando meu marido chegou, que eu, tipo assim, eu sabia que eu podia contar com ele, que eu podia falar qualquer coisa pra ele. E foi muito difícil no começo, tá? Não vou dizer que foi assim do dia pra noite. Demorou cerca de 2 anos pra gente começar de fato a ter alguma coisa. Até então a gente só éramos amigos, porque eu não confiava que ele de fato seria aquilo que eu achava que ele seria, sabe? Ou que ele me dizia que ele seria. Por conta disso, né? Porque eu tinha uma pessoa que dizia uma coisa e agia de outro jeito. Dizia que me amava, mas as atitudes eram contrárias a alguém que ama, totalmente opostas. Então eu nunca tinha sido amada, pelo menos não por um homem, da maneira correta. Então, eu lembro até hoje da primeira vez que eu viajei com o meu marido, que a gente estava na praia e eu senti, tipo, um sentimento de paz, de tipo assim, nossa, eu tô aqui, a gente tá viajando, a gente não brigou,
a gente não tem nenhuma pendência pra resolver, a gente não tem ninguém no nosso pé, porque meu ex-marido tinha isso também, sempre tinha alguém, uma ex, a mãe do filho dele, alguém sempre tava no nosso pé caçando confusão. E tipo assim, a gente tava em paz, as contas estavam pagas, tipo, tava tudo bem, sabe? E aí eu fiquei tipo, nossa, acho que é isso que eu quero. E ele me transmitia essa segurança e demorou pra eu confiar. Muitas vezes, quando a gente brigava, eu ainda tinha aquele sentimento de que a gente ia brigar e ele ia terminar comigo, de que a gente ia brigar e no outro dia ele ia embora. No caso, me mandar embora, né? Porque aí, no caso, eu que morava com ele, não ele comigo. Então eu tinha a sensação de que ele ia me mandar embora. E, e foi aí que eu percebi que as coisas que eu considerava normais não era normal. Que viver no caos não era normal. E isso me trouxe uma ansiedade fortíssima. Porque antes desse relacionamento eu não tinha o transtorno de ansiedade que eu tinha, que eu tenho hoje, né? Antes eu não tinha, antes eu vivia em paz. E hoje em dia eu sofro, né, de transtorno de ansiedade generalizada por conta desse relacionamento. Então, o que eu aprendi com esse relacionamento foi muito sobre amor, sobre o que eu pensava que era amor, que amor não é esse sentimento louco que a gente tem, essa paixão, né? Eu até dizia que com meu marido foi amor à primeira vista, porque eu me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi, e com meu atual marido foi uma história completamente diferente. Então, assim, esse negócio de amor realmente não existe, né? Entre aspas, não nesse termo que eu tô falando, porque amor não substitui compatibilidade, o amor ele não cura a falta de caráter, a pessoa ela tem que ter caráter, ela tem que ter lealdade, né? E caráter é caráter, né, gente? Eu acredito que, tipo assim, mesmo que uma pessoa ame muito outra, se ela não tiver caráter, não adianta. O amor, ele não muda quem não quer mudar. Por mais que eu quisesse muito, eu não ia conseguir mudar ele, porque ele tinha que querer mudar. A mudança tinha que ter vindo dele, né? No caso, se ele quisesse. E talvez ele até queria, né? Não sei. Não sei o que impedia ele, se ele também talvez pudesse ter algum transtorno, ou não sei. Eu, na época, acreditava que, tipo assim, que ele nunca tinha tido alguém por ele, que se ele tivesse alguém por ele, que se ele tivesse esse apoio, que no caso seria eu, ele conseguiria, né, melhorar, ele conseguiria crescer na vida, porque ele não era uma pessoa ruim, ele não era uma má pessoa, ele, como eu disse, ele não é uma pessoa que me agredia, ele não era uma pessoa, ele nunca fez nenhuma maldade comigo, né? Eu acredito que realmente ele tinha problemas sérios com ele mesmo, e isso refletia em mim. Porque quando a gente não tá bem, a gente também não consegue fazer as outras pessoas ficar bem, né? A gente acaba meio que atrapalhando a vida de quem tá do nosso lado. Então, por isso que a gente tem que sempre se cuidar. A gente tem que ter o autoconhecimento, né? A gente tem que buscar curar os nossos traumas, curar, né? Se você tiver algum transtorno, alguma coisa, buscar sempre nos tratar. Tratamento não conserta relacionamentos. Então, é uma crença, né, que menina jovem tem, né, de ai, quando casar ele muda. Não muda, gente, não muda, não muda e ainda piora. Graças a Deus eu não tive filho, apesar que se eu tivesse também seria bem-vindo, né, porque criança é criança, né, criança não tem culpa de nada. Mas eu não tive e amém, né, acredito que não era pra ser. Sofrimento não é prova de amor. Eu achava que o amor era assim mesmo, o amor era sofrido, pra mim era normal, que casamento dava trabalho mesmo. E realmente dá, né? Você manter uma relação com outra pessoa dá trabalho, mas não esse tipo de trabalho que eu tinha, né?
E permanecer nem sempre é uma virtude, né? A gente tem que saber a hora de sair, a gente tem que saber a hora de ir embora, tem que saber quando já deu, né? Saber os seus limites ali, que não era o meu caso, né? Como eu disse, eu achava que desistir era um fracasso e que eu não podia voltar atrás nas minhas escolhas. Se eu tinha escolhido isso, eu tinha que lidar com aquilo. Claro que eu ainda não concordo, assim, né? Como eu disse, eu sou cristã nos termos bíblicos, né? Com o divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu também odeio. Ninguém casa para se separar. Eu casei para viver o resto da vida. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E certas situações a gente não tem o que fazer, né? Porque casamento são duas pessoas, então não depende só de uma. Não adianta só eu, né? Se ele não fizesse a parte dele, então a melhor opção foi essa. Então, eu não acho aqui que eu devia ter amado menos. Eu só acho que eu devia ter tido mais cautela, ter observado mais, né? E ter procurado amar a pessoa certa, né? Procurado ver se realmente era a pessoa certa que eu estava amando, porque amor sem diálogo, amor sem limite, amor com essas limitações não é amor, é prisão, né? Amor no começo, mas acaba cobrando um preço muito alto no final. Então é isso, pessoal. Essa é a minha história. E eu acho que acredito que é por isso que tantas pessoas vivem relacionamento tóxico sem perceber, ou às vezes vivem anos sem conseguir sair dele. Eu consegui sair, então se você tá passando por isso, eu acredito que você também consegue, a gente sempre consegue. E é isso. Esse foi o meu relato. Se você chegou até aqui, eu peço para que você curta o vídeo aqui embaixo, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem, talvez esteja passando por uma situação parecida, e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!